Olá, pessoal, tudo bem? Vamos que vamos. Professor Emerson Antônio Soares, professor Emerson, professor de filosofia aqui do curso Acadêmico News. Bora! Hoje a nossa conversa vai ser em cima de alguns dos pontos que têm maior incidência no Enem. Se liga, meu nobre, se liga. Vamos embora junto, vamos embora conhecer? Um dos primeiros elementos que eu separei para que a gente conversasse, ou melhor, os temas que eu separei para que a gente conversasse, como vocês podem olhar aqui, a gente vai estar com o que, meus nobres, hoje? A gente vai conversar com dois filósofos que a gente chama filósofos do período socrático, ok? Tema que tem tido bastante incidência, né? Daquilo ali que a gente vai observar como filosofia antiga. E depois a gente vai conversar um pouquinho sobre a escola de Frankfurt. A gente vai fazer um comentário bem sucinto, bem rápido, para que a gente possa compreender como o processo de comunicação, como as redes sociais, ou seja, como toda a sociedade, ela passa por um processo de análise, alienação ou, quiçá, algumas das situações de manipulação por meio das mídias e dos meios de comunicação. Mas espera aí, professor. Será que as mídias, será que os meios de comunicação fazem somente esse aspecto? Será que não tem nenhum serviço positivo? É claro que tem. Depende do teórico que estiver analisando esse aspecto, ok? Vamos lá? Vamos seguir nessa. Desligo aqui para a gente poder avançar e vamos para a nossa primeira questão. Vamos nessa? Questão 1. Se os filósofos não forem reis na cidade, ou se os que hoje são chamados de reis e soberanos não forem filósofos genuínos e capazes, e se numa mesma pessoa não coincidirem poder político e filosofia, e não for barrada agora sob coerção a caminhada das diversas naturezas que, em separado, buscam uma destas duas metas, não é possível. Caro Glauco, que haja para as cidades uma trégua de males, e penso num nem para o gênero humano. Galera, a gente volta, dá uma olhada no texto e vamos compartimentar ele para que a gente possa entender. Do que ele está colocando aqui? Vamos lá, pessoal? Novamente, para a gente poder entender o que vai ser cobrado da gente aqui. Porque o que está sendo cobrado da gente, senhores, é qual é a tese apresentada, né? E pressupõe a necessidade de um conhecimento que ele é verdadeiro. Ou seja, nós temos uma relação que liga a questão do poder e do que é este processo de conhecimento verdadeiro, ok? Então vamos lá, se os filósofos não forem reis, ou seja, nós estamos falando aqui do processo da capacidade, daquele que bem conhece, daquele que bem entende, daquele que está acima do que? Das três situações, aquele que não é dominado, né? Ali na teoria das almas, meus amores, aquele que não é dominado pela alma apetitiva, né? Aquele que não está sendo dominado pela alma irascível, mas sim aquele que é senhor de si mesmo, ok? Então, este rei filósofo. A alma apetitiva, professor, dentro dessa teoria que a gente vai discutir agora, aquele que está entregue aos patos, melhor dizendo. Peraí, não é pato quen, não. É patos com TH. Ou seja, às suas paixões, aos seus desejos, às vicissitudes. E aquele que está entregue a este elemento, ele faz o quê? É escravo dos seus desejos, é escravo dos seus vícios. O segundo, o irascível. Ele já consegue se desvencilhar desse desejo, ok? Mas ele ainda está em luta constante, não tem próprio domínio, a consciência do seu ser em si, a sua compreensão. Já o rei filósofo tem essa capacidade, esse discernimento. Né? Então, o que ele chama, né, nas cidades, ou se que hoje são chamados de reis e soberanos, não forem filósofos genuínos, com a busca do bem, com a busca do veritas, com a busca da verdade, e capazes, e se numa mesma pessoa, ou seja, numa mesma pessoa, eu tiver a figura de um rei, de um soberano e a figura de um filósofo,
não coincidirem o poder político nas mãos dessa figura e filosofia não for barrada agora, sob coerção, a caminhada das diversas naturezas. O que ele fala aqui de naturezas? É a nossa essência, a nossa natureza. Porque aquele que é dominado pelos seus desejos, a natureza é compulsiva, né? Ele será escravo, ele será prisioneiro. Em cargo de comando, esse processo leva a quê? Vai levar a algumas complexidades. Beleza? Deixa eu só limpar aqui para a gente poder fechar. E assim sendo, senhores, vamos lá, nessa conversa com o caro Glauco, que haja para as cidades uma trégua de males, ou seja, dessas duas figuras, nem para o gênero humano. A tese apresentada pressupõe a necessidade do conhecimento verdadeiro para a superação dos entraves dialógicos. Alternativa B, organização de uma sociedade justa. C, forma de um saber enciclopédico. D, promoção da igualdade dos cidadãos, ou seja, consolidação de uma democracia direta. Qual é a função de uma sociedade? A função de uma sociedade, senhores, é ser uma sociedade justa. Mas para que eu possa compreender, para que eu possa entender o que é uma sociedade justa, eu preciso compreender o que é justiça. Para compreender o que é justiça, eu preciso efetivamente compreender a justa medida, o justo equilíbrio, o processo harmônico, ok? Então, esse processo entre esse rei filósofo e o poder, né? Ou seja, essa figura da filosofia, o filósofo genuíno e o poder juntas, elas vão levar a uma sociedade organizada de maneira justa, ok? O argumento de Platão em A República, aqui nos nossos comentários, é o de que, para se organizar uma sociedade justa, é preciso que os governantes acumulem saber filosófico, por isso advoga o rei, ou o reino dos reis filósofos, né, como o melhor arranjo do governo possível para a fictícia, né, república ali de seu título, né, ou seja, os reis filósofos. Beleza, galera? Tranquilo? Questão assim muito tranquila, porque quando observamos dentro deste aspecto da filosofia, a busca da verdade, a busca da justiça e a busca do bem, do sumo bem e do equilíbrio estarão ali como elementos centrais. Perfeito? Não fica preocupado. Foca nesses elementos que é tranquilo ali você levar a questão e trazer os seus pontos para a sua aprovação. Beleza? Vamos lá, pessoal. Então, foco na questão e agora a gente vai discutir o que, pessoal? A gente vai discutir aqui dois tópicozinhos bem interessantes, onde a gente vai falar da teoria das ideias e da alegoria da caverna, rapidamente para a gente poder compreender. Quando a gente fala da teoria das ideias, vamos pensar o seguinte, o que nosso querido amigo Platão, ele pensa? Ele vai pensar que, vamos lá? Olha aqui, essa linha reta que eu tenho aqui é a totalidade da realidade. Beleza? E dentro dessa totalidade da realidade, ele vai dividir essa totalidade da realidade em dois mundos. O mundo sensível e o mundo das ideias. No mundo sensível, eu tenho um mundo de quê? Eu tenho um mundo de quê? No mundo sensível, eu tenho uma cópia, né? Uma cópia de tudo aquilo que é perfeito. Perfeito? Por quê? De cá eu tenho o que a gente vai chamar de imagem, de cá eu tenho o que vai ser chamado de crenças, ok? E assim eu vou avançando até chegar à episteme, ou seja, o processo que a gente chama de racionalidade ou racionalismo, né? Com qual característica, meus amores? É muito simples. É uma característica intuitiva, ou seja, é um conhecimento é um conhecimento intuitivo. É um processo e um senso de percepção. Então, diante dessa situação, o que nós estamos observando aqui será esse elemento, esse ordenamento. Então, para podermos compreender aqui, ele vai estar falando de quê? De uma teoria que a gente chama de dualismo.
E dentro desse dualismo, nós temos então dois mundos, ok? E aqui, um processo de transição do mundo sensível para o mundo das ideias. Diante dessa perspectiva, ele discute com a gente um processo de conhecimento que ele vai chamar de mito da caverna, ou mais precisamente, a alegoria da caverna, que é uma forma com que ele explica, né, o processo de quê? De saída desse processo que eu estava explicando para vocês, né? Saída de onde? Saída aqui dessa escala, dessa linha, ou seja, aonde eu estou saindo de ver as imagens e estou migrando definitivamente para o mundo das ideias, ou para a episteme, para o processo racional, ou para a razão intuitiva. Beleza, galera? Foco na questão, bora para a próxima, que a gente vai discutir agora o nosso outro ali, para a gente poder compreender Platão, política, beleza e amor, ok? O que ele coloca aí, então, né? Ele vai colocar a teoria que ele colocou, que ele falou, que ele discutiu com a gente na questão anterior, foi justamente essa aqui, que será, então, a estrutura desses reis filósofos e a estrutura dessa cidade, né? E cada um com o seu papel dentro desta estrutura social, perfeito? O que seria, então, o processo dentro dessa estrutura social, dentro dessa organização? O governo da cidade, né, ele vai pertencer ou ele estará como? Com esses reis filósofos, né? Esses, então, capazes de fazer o quê? De unir a capacidade intelectual, racional, com objetivos e com os melhores elementos e com as melhores condições e com as melhores características para quê, senhores? Para o desenvolvimento da sociedade. Ok? Na sociedade eu teria a defesa, que serão os guerreiros. E aqui, né, na manutenção da cidade, os produtores. Ok? Ele discute também com a gente a situação do seguinte, os degraus do amor. Né? Dentro desses degraus do amor, corpos belos, né? A gente aprecia a beleza através de quê? Né? Da aparência, do aspecto sensível, ok? E quando então a gente vai evoluindo, passamos a perceber as almas belas, a compreensão pelo processo mais sutil. E quando então a gente evolui, chegando então ao processo do conhecimento, a gente vai ter a ideia ali da questão do belo. Bora, galera! Próxima questão com a gente, onde a gente vai discutir, vamos ver o que a gente vai discutir? Opa, peraí, a gente vai falar agora um pouquinho sobre quem? Sobre Aristóteles. É isso mesmo, galera. Foco na questão, vamos lá. Questão número 2. Sem dúvida, os sons da voz, fone, exprimem a dor e o prazer. Também a encontramos nos animais em geral. Sua natureza lhes permite somente sentir dor e prazer e manifestar-lhes entre si, mas o Logos é feito para exprimir o justo e o injusto. Este é o caráter distintivo do homem face a todos os outros animais. Só ele percebe o bem e o mal, o justo e o injusto e os outros valores. E a posse comum desses valores que faz a família e a cidade. Que valores, senhores? Simples, né? Se a gente observar aqui, ele está fazendo uma comparação entre os seres humanos, animais racionais, e os animais. Estamos falando de um que utiliza o que, senhores? O logos, a razão, para poder fazer o que? Discernir, exprimir as diferenças do que é justo do que é injusto, ok? O que nos difere dos demais animais, né? Porque nós somos ali políticos, ou seja, somos animais políticos. E essa capacidade de sermos políticos, né? Inclusive a mais
pura das artes, a mais pura das ciências, porque é da política que derivam as outras e as demais, ok? Faz com que a gente perceba a diferença entre o bem e o mal, do justo e do injusto, e outros valores. E a construção desses valores faz com que a gente possa organizar família, núcleo central, e a partir desse processo organizar uma estrutura social, visando o quê, senhores? Visando o quê? Visando esse bem coletivo, beleza? Para o autor, as características que definem o ser humano e o logos, ou seja, ele está buscando aqui de nós uma definição do ser humano, da essência do ser. Quando ele fala em ser humano, há que se refletir, há que se lembrar em uma das características centrais ali do processo, né? Que ele vai definir ali através de categorias, ele vai definir através de quê? De substâncias, né? Ele vai definir e vai começar a organizar que é isso, que é esse ser, né? Porque o ser, para os filósofos anteriores, é a perfeição, é a verdade, que no caso de Platão estaria no mundo das ideias. Para ele, será então a categorização, será o elemento onde a gente percebe o que, meus amores? O que, meus amores? Uma questão muito simples, né? Daquilo que somos feitos e aquilo que nós podemos agrupar e a sua finalidade. A gente está começando a perceber a questão de potencialidade e ação, ou seja, a composição que nós temos, né, com elemento. Qual o primeiro elemento dessa composição? Nós temos uma composição, né, material, ok? Daquilo que nós somos constituídos, e aí a gente discute a teoria das 4 causas. E a nossa causa final, perfeito? Dentro dessa causa final, buscando ali o que nós vamos entender como eudaimonia, aquilo para que nós nascemos, que será a felicidade e a sabedoria, ou sabedoria e felicidade. Ok? Então esse ser humano é esse ser que nasceu para fazer o quê? Movimentar-se. Nasceu em potência, mas a potência inerte não age, preciso de ação, ok? Essa ação, esse movimento é quem vai fazer esse ser se transformar, beleza? Então, para o autor, a característica que define o ser humano e o logos consiste na seguinte situação. Vamos lá? A evolução espiritual da alma, a apreensão gradual da verdade, a segurança material do indivíduo, a capacidade racional de discernir. Questão tranquila, senhores. Está aqui no texto, questão de interpretação. Peraí, professor, mas é essa a questão correta? Sim, senhores, é essa aqui a questão correta. A alternativa D é a nossa questão, beleza? Por quê? Vamos lá. A distinção tratada aqui, ó, gente, por Aristóteles, refere-se à capacidade de expressar mais do que sentimos, né? De expressar aquilo que é fruto do discernimento, né? Exprimir caráter distintivo, né? Que nos difere, outra distinção, né? Difere em quem? Nós, homens, do que? Animais. Porque só nós, por termos a capacidade de perceber justo e injusto, podemos discernir o bem e o mal, o justo e o injusto. E também, partindo dessa premissa, compreendemos outros valores, ou seja, compreendemos o elemento chamado mores, ou compreendemos hoje como moral. Assim, de expressar aquilo que é fruto desse discernimento. A emissão de sons, fono, né? Telefono, ou seja, é fono. Nós estamos na origem etimológica da palavra. É comum a homens e animais, porque nós iremos expressar sons, né? Dor, sentimento, de forma simples. Os animais sentem dor, os animais têm sentimentos, ok? Mas a capacidade de expressar valores através da razão ou através do logos, ou seja, da capacidade racional, é exclusiva do ser humano, pois refere-se à capacidade racional que nós temos de discernir. Questão aí, ó, tranquila,
Platão, que vem aí de vez em quando caindo aí no nosso Enem, ok? Então, para Aristóteles, então como é que ele vai compreender a sua teoria do conhecimento? Vamos lá, pessoal? Na nossa teoria do conhecimento, nós temos o que aqui? Vamos lá? Nós vamos compreender aqui o nosso que nós chamamos de quê, senhores? Mundo material. Ou seja, Aristóteles crê que nós conseguimos também alcançar, buscar a verdade através do mundo material. Ok? A aparência, os objetos do mundo material, né? Esses objetos são sujeitos à teoria das quatro causas. E sempre sobre essas quatro causas é sempre colocada ali uma ação. Quais são essas quatro causas? Como eu já tinha falado para vocês. A primeira causa, material, ou seja, aquilo do que nós somos feitos ou aquilo do que nós somos constituídos. Matéria-prima, ok? Causa formal, estrutura. Eu, por exemplo, sou constituído de quê, senhores? Eu sou constituído de carne e ossos, perfeito? Causa formal, eu sou o quê, senhores? Sou um homem. Causa eficiente, a minha causa eficiente seria, então, o meu processo, né? Sou, então, professor. Causa final, aonde eu realizo a minha potência, aonde eu realizo a minha eudaimonia, aonde eu estou feliz? Aqui com vocês dando aula. Quando eu vejo, por exemplo, vocês, como escutei recentemente, né? Muito recentemente, um aluno chega e dá uma olhada para mim. Foi, professor. Eu falei, foi o quê, cristão? Fui aprovado. Eu em quê, cristão? Pô, professor, fui aprovado em medicina. Eu falei, sim. E ele olhou para mim, mas o senhor não vai comemorar? Eu falei, sim, comemorar? Eu já comemorei contigo, porque eu nunca duvidei de você. Se lembra? E aí ele se lembrou, né? Ou seja, é a certeza de que a potência existe dentro de você e a gente só vai fazer o quê? Movimentar essa potência para você fazer o quê? Agarrar a vaga que já está com o seu nome. Bora, vem para o Acadêmico News, porque o seu nome já está escrito na lista de aprovados. Chega aqui para conquistar o que é seu. Você é potência, ou seja, só que precisa movimentar-se para chegar à sua causa final. Aqui a gente vai te colocar nessa causa final. Nós, juntos, né, faremos essa ação, este movimento. Olha aí, como assim? Potência e ato. Então, esse mundo ele é percebido de duas maneiras, né? Só para a gente não se perder aqui, ok? Quais são as duas maneiras que esse mundo é percebido? A matéria e a forma. A matéria é o quê? Suporte passivo. Como assim, professor? Madeira, suporte passivo. Artesão, causa material. Madeira, beleza? Ele é suporte passivo, né? Causa formal, depende. Uma trave de uma casa, depende. Madeira para lenha, depende. Madeira para fazer artesanato, depende. O suporte ele é passivo, ok? Então ele vai sofrer, né, uma ação. Causa eficiente na madeira. Para a trave da casa, um construtor, né? Nós teremos aí um mestre carpinteiro. Para um entalhe de uma peça, um artesão. Causa final, a trave bem construída, protegendo-nos da chuva. A obra de arte, a peça bela, adornando os nossos olhos, trazendo o sentimento positivo. Vem, né? É nesse sentido. Então, forma. Contei o princípio da mudança e é percebida pela razão, né? Só é percebida porque tem suporte material, potência e ato. Não esquece. A potencialidade existe em você, meu nobre. O que é que nós vamos te auxiliar ao ato? Vamos te movimentar. Bora, sai daí, vem pra cá, vamos nos movimentar rumo à sua aprovação. Vem que a gente vai conseguir em conjunto. Beleza? Ok. Platão discute somente esse...
Estou aqui com o meu amigo Platão na cabeça, mas aqui nós temos algumas semelhanças entre os dois, beleza? Mas os dois vão discordar, Platão e Aristóteles, né, na forma do conhecimento. Porque para Platão, né, é até um bom toque, Platão aqui chamando-me, porque para Platão o conhecimento se dá no mundo das ideias. Para Aristóteles se dá aqui. Eu me lembro muito bem de um filme, né, que é do meu tempo, Os Embalos de Sábado à Noite, quando o John Travolta coloca uma mão para cima, com um dedinho para cima e outro para baixo. De cá é o meu amigo Platão, Aristipo. De cá, Aristóteles, né? Pô, professor, que intimidade é essa? Eu já falo há mais de alguns anos, não vou contar quantos, não, mais de 20 anos, dos dois eu já estou, né, ali muito junto dos dois. Ética e política, dois temas também recorrentes. Para Aristóteles, né, o que ele vai entender como um processo de ética e política? Polisética, né, política, é o objetivo da vida política possibilitar o que para as pessoas? Vida contemplativa, justiça e prazer. Ok? O que seria esse prazer? O prazer do homem é... Como assim, professor? O que é o prazer do homem? O que é felicidade? Bom, eu posso te resumir muito bem o que é a felicidade. A felicidade, senhores, é um momento que você tem vontade de chegar para outra pessoa e dividir com ela. Isso é felicidade. Tá? Eu, por exemplo, quando estou ministrando nas minhas aulas, entro em quase transe, êxtase. E aí, aquele conhecimento que possuo, tá? Aquele que me foi possibilitado o acesso, a minha felicidade é dividir com vocês. Ok? Então, esse processo do que é a felicidade, daquilo que então, né, nos causa bem, é fazer o quê? Promover o bem comum. Então, essa felicidade é a nossa eudaimonia, ou seja, seria a nossa causa final. Para você pode ser o direito, para você pode ser a medicina, tá? Então, o que a gente vai fazer, o que a gente percebe aqui é esse processo, né, de então nos colocarmos em movimento disso. E o que então é a ética? Porque a política provê todos esses processos. O que é a ética? Simples. A ética é a sua capacidade de você sozinho com você mesmo discernir o que é certo e o que é errado, sem valores externos. Então, são ações humanas que tendem a um fim. Então, tudo volta, tanto a política quanto a ética, a eudaimonia. E que ações são essas, senhores? Porque ações são busca da virtude, busca, então, dos valores. E para Aristóteles, essa busca dos valores é a justa medida, é a arité. E o que seria a arité, senhores? É a potência que existe dentro de você, movimentada, levada à perfeição, que é a sua aprovação. Bora pro Acadêmico News. Bem, beleza, galera? Terminamos aqui e nós vamos agora para quê? Indústria cultural. É isso mesmo. Aquilo que eu comentei lá no nosso início. Ou seja, por força da industrialização cultural. O que a indústria cultural ela é? Vamos lá. O que a indústria faz? A indústria faz mais rápido e mais barato. Então eu preciso pegar esse conceito de indústria para que eu possa entender. Então vamos lá, eu preciso entender o que é a indústria. Né? Depois a gente entende o que é a industrialização. E eu preciso entender o que é a cultura. Cultura é aquilo que é relativo, aquilo que identifica. Como assim? Uai, sou trem doido, menino. Eu acho que você já entendeu. Acredito que tenha entendido. Uai, menino, trem doido, né? Ou seja, sou o quê? Sou mineiro. Então, aquilo que me identifica, aquilo que me define, aquilo que me caracteriza, aquilo que me torna singular é cultura. Aquilo que são as minhas raízes. O que a cultura, o que a indústria faz com as minhas raízes? Enlata ela e vende. Beleza? Então, enlata e vende. Indústria cultural é esse processo. Desde o começo do filme já se sabe como ele termina. Quem é recompensado? Ó, né? Ao escutar uma música, e aí a gente vai, né? É como se todas as músicas, é como se todos os filmes já tivessem, né?
Eu, quando estou assistindo filme com a minha dileta senhora, já estamos juntos há 24 anos, dou uma olhada para ela. Ela olha para mim e diz o seguinte: que óbvio. Ela tem essa frase, eu já fico esperando, né? Para ver se um filme aprende um pouco mais, né? Aí ela fica fazendo feições. Quando ela não faz, ela olha para mim, que óbvio. E passa logo. Então, o ouvido treinado é perfeitamente capaz, desde os primeiros compassos, de adivinhar o desenvolvimento de um tema e sente-se feliz quando ele tem lugar como previsto. Ou seja, as nossas reações, as nossas sensações, aquilo que nos prende, aquilo que nos segura, nos filmes já foi feito. Agora, nas redes sociais tem um algoritmo, meus amores. É, isso aí. Então, ele também nos prende. A crítica ao tipo de criação mencionada no texto, né, aqui por Adorno e Horkheim, na dialética do esclarecimento, né, tem como alvo o campo da arte o quê? A burocratização do processo de difusão, a valorização da representação abstrata, a padronização das técnicas de composição, a sofisticação dos equipamentos disponíveis, a ampliação dos campos de experimentação. Bom, é claro que é óbvio que é o quê? A padronização das técnicas de composição. Como assim? Por quê? Senhores, eu tenho uma composição, né, que vai trazer uma métrica para todas as músicas. Eu sou do tempo, né? Ou melhor, eu não sou do tempo. Eu me lembro, um pouco mais jovem, que eu também não sou velho, que as músicas tinham ali em torno de 21, 22 segundos de introdução, né? Então você tinha um arranjo. Hoje não. Hoje a métrica ela é um pouquinho menor. Você já pula direto para o refrão. E quando você coloca uma música que tem um elemento mais longo, ou que faz uma outra análise, fica assim meio que... Então é aquela música chiclete que fica na tua cabeça o dia inteiro, né? E aí fica um pouquinho diferente. Ou seja, eu tenho o quê? Padronização das técnicas de composição na música e também onde, senhores? Né? No cinema. Adorno e Horkheim foram representantes da famosa Escola de Frankfurt e desenvolveram uma profunda crítica daquilo que chamam de indústria cultural, uma padronização das técnicas de composição das obras culturais, né, que tornavam todas iguais, com o objetivo de alcançar o maior número de consumidores. O objetivo dessa industrialização é fazer o quê? Vender. Como assim, professor? Simples. Foco na questão aqui para a gente poder compreender. Indústria cultural. O que ela vai buscar fazer, senhores? Ela tem uma finalidade de exploração comercial, exploração mercadológica. Perfeito? Ela não está preocupada com a essência da cultura, ela acaba vulgarizando a cultura. Objetivo de dominação ideológica, né? O que essas empresas elas têm em relação à questão dos bens culturais, né? Elas vão desejar com esses bens culturais quais elementos? Né? Elas vão desejar ali efetivamente dominação e comercialização, né? E essas empresas com esses bens culturais, elas vão desejar fazer o quê? Qual é o fundamento dessas empresas? O lucro e a adesão das pessoas a esse produto vendido por elas. Perfeito? Assim sendo, o que elas buscam como e forma, né? Como Horkheim, como Adorno colocou ali pra gente. Elas buscam uma uniformização, né? Uma homogeneização. E essa uniformização, para quê? Para atender pessoas, classes e grupos. E onde é que ela busca fazer isso? Ela faz na música e ela faz nos filmes, na diversão, tornando esses mecanismos que eram para ser reflexivos, representativos, alienantes, né? Fazendo com que a nossa sociedade seja integrada e conflituosa e sem reflexão sobre si mesma. Perfeito, galera? Bom, meus amores, a nossa situação encerra por aqui, por enquanto, porque eu espero você para chegar na sua aprovação na nossa sala de aula. Vem com a gente. Muito obrigado. Tchau, tchau. Fui!